O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Não tem limite. Eu cumprimento a todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes, ouvintes, por mais uma segunda-feira, por mais um programa Momento com Deus, e que você possa abrir o seu coração nesse momento, para que Deus possa entrar, decanto labassube de queixanabanai, que Ele possa abrir de labassube as entranhas decanto de labanai, aquilo que você não pode sentir, que o Senhor possa entrar no teu inconsciente e tirar de subdecanto labanai todo pensamento contrário, e você venha sentir a graça e a misericórdia de Deus. Eu gostaria que nesse dia, labanai de cova súbia, você prestasse bastante atenção e você repetisse essas palavras, que pela oração eu conquiste a fé, o segredo das coisas raras, que eu ore a oração que a alma cria e que só ela pode ouvir e responder. Deus quer nessa tarde que você abra o seu coração, que você conquiste através da fé as coisas raras. O que é raro, irmã Silvia? O raro é você dobrar os seus joelhos, é você entrar em conexão com Deus, é você receber o maná do céu, é você neste decova subia de canto labanaia, não olhar para os lados, nem para trás, nem para a frente, mas olhar para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Eu queria te dizer nessa tarde que eu não conheço o teu problema, mas o Senhor, Ele vai entrar com uma obra clarificadora, regeneradora sobre você, e você vai receber o dom Hanai de Labassúbia da Caixanabanai, a sabedoria para vencer essa luta que está te angustiando nessa tarde. Eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que não há lugar para sabedoria aonde reside Hanai de Labassúbia, aonde não reside a paciência. Você precisa ter paciência para conquistar a sabedoria, porque a sabedoria é saber esperar em Deus, mas para esperar em Deus você precisa ter paciência. Então que você olhe para dentro de você nessa tarde e pense desta forma: não há lugar para sabedoria onde não reside a paciência. Peça a Deus neste clamor agora, que Deus te dê paciência, temperança, domínio próprio, para que você dê queixanabanai, conquiste através da fé algo raro, que é a conexão junto a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido amado, neste momento, Deus, eu me coloco perante o teu altar, peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, me apresento de queixanabanaia, de canto labanaia, como um canal de bênção junto à Rádio Sintonia FM, o programa Momento com Deus, que o Senhor canalize neste momento cada coração, cada ouvinte, que o Senhor venha de encontro com cada um, segundo a necessidade de cada um. Nessa tarde, Espírito Santo de Deus, existem pessoas que estão enlutadas, não só enlutadas, Pai, porque perdeu um ente querido, mas estão enlutadas porque não sentem a tua presença, estão mortas espirituais. E decova xanabassúbia, sabemos que através da morte espiritual não sentimos a alegria do Espírito, não conseguimos alcançar a conexão da fé e não conseguimos olhar para o alto, mas em nome de Jesus, como ministro do teu evangelho, eu profetizo a queda do inimigo sobre cada mente, decova labanaia, que o Senhor venha de encontro a cada vida neste dia, representando cada família, Pai, que o Senhor possa dequeixanabassube, decova labanaia, entrar nos lares, Pai. Existem dequeixanabanaia, Deus,
pessoas que estão sem esperança nessa tarde, pessoas que pensam desta forma, que não irão vencer, que não irão romper, Pai, porque estão olhando as adversidades maior do que o Senhor, mas que decova súbia, através da conexão com o Senhor, eles venham ver, Deus, que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eles não serão atingidos. Deus, que cada ouvinte nessa tarde venha saber que o Senhor é o pastor e nada faltará. E como está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que cada ouvinte venha lançar o pão sobre as águas, Pai, para daqui um tempo de queixa na basube de cova labanaia, ver de que de labasube recolher labasube as bênçãos, Pai. Quando nós falamos, Deus, de lançar o pão sobre as águas, Espírito Santo de Deus, é lançar de queixa na basube de canto labanaia, tudo aquilo que não provém do Senhor, é lançar sobre as águas as nossas angústias, os nossos fardos, a nossa impaciência de queixa na banaia, pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos conceda nesse dia a graça imerecedora, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, que nessa tarde, Pai, nós venhamos lançar sobre as águas, Pai, todo pensamento contrário, tudo aquilo que nos desanima, tudo aquilo que nos entristece. Deus, existem ouvintes nessa tarde, Pai querido, que estão pensando chutar o pau da barraca, que não tem mais jeito, mas que o Senhor, Deus, através da reflexão, do louvor, desta oratória, o Senhor venha acalmar o mar de cada ouvinte, Pai, que cada um venha sentir que o Senhor está no barco, e a tua palavra, Deus, diz que o barco que o Senhor está, ele não afunde. Deus, que nessa tarde o Senhor venha acalmar o mar, que o Senhor venha acalmar os ventos contrários. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás que tem entrado nas mentes, nos corações, colocando pensamentos negativos, pensamentos de derrota. Deus, que nessa tarde de queixa na basúbia, o Senhor venha visitar os asilos, os orfanatos, os presídios, Pai querido. Que o Senhor venha capacitar homens e mulheres de coragem para estar levando o teu evangelho. Deus, visita cada igreja segundo a tua vontade, cada aprisco, os pastores, cada corpo de cova súbia, independente de denominação, porque o Senhor não está preparando uma igreja com placa, mas uma igreja regeneradora, uma igreja que sabe perdoar, uma igreja que sabe trabalhar em harmonia, uma igreja que trabalha em unidade, Senhor. Também nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha entrar de queixa na basúbia, Deus, em toda labasúbia de queixa na banaia, todo mal, toda enfermidade emocional, toda enfermidade maligna de queixa na banaia, de cova súbia, Deus, que o Senhor venha erguer de cova labanaia, altares espirituais, porque a tua palavra de Deus diz, Pai, que quando nós elevamos os nossos olhos ao monte e acreditamos que até o monte pode mover de lugar, a nossa fé entra em ação e o Senhor opera o milagre. Deus, fala conosco nesses momentos. Eu não sei qual é a necessidade de cada ouvinte, seja ela familiar, seja ela financeira, seja ela ministerial, seja ela espiritual, mas que de cova súbia cada ouvinte venha sentir o teu bradar nesse dia. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa tarde, nós vamos falar sobre o tema que o Senhor colocou no meu coração, que é o seguinte: o mundo não está interessado nos temporais que você encontrou. Ele quer saber se você trouxe o navio. Nessa tarde, Deus vai falar em rápidas palavras aos nossos corações que as pessoas, elas não estão interessadas no seu problema, na sua adversidade. As pessoas, a sociedade, aí, muitas vezes até alguns da igreja, da família, eles querem te criticar, eles querem te acusar, eles querem olhar para o seu problema e dizer que você é um derrotado. Mas eu faço uma pergunta, amado ouvinte, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa madrugada. Eu queria saber em qual livro ou capítulo da Bíblia está escrito que apontar ou julgar o próximo pode salvar. Eu quero te dizer que nessa tarde
O Espírito Santo de Deus diz aos nossos corações, para que nós venhamos olhar para os nossos problemas, dobrar os nossos joelhos, ler a palavra, buscar Deus, buscar aliança com Deus, orar 5 minutos e buscar, elevando os altos montes, como resolver o nosso problema. Eu gostaria que nessa tarde você não olhasse para os temporais do seu próximo, do seu familiar, até do seu próprio esposo, da sua esposa, do seu sócio nos negócios. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida e que você, de queixa na manaia, não se preocupasse se ele vai trazer o navio. Mas, irmã Silvia, o que é trazer o navio? É porque muitas vezes as pessoas estão passando por lutas tão profundas, seja nas drogas, nos vícios, nas dívidas financeiras, talvez saiu da igreja, está desviado, e as pessoas querem apontar, as pessoas querem pensar desta forma: eu quero ver como é que fulano vai sair dessa enchente, eu quero ver como fulano vai sair desse temporal, eu quero ver como ele vai sair desse problema e ainda vai trazer um navio. Eu quero te dizer que se você está no mar nessa tarde, Jesus está no seu barco. E se Jesus está no seu barco, você não precisa preocupar. É só clamar a Deus e Deus te dará o socorro. E que você olhe para dentro de você e se pergunte, porque olha, eu perguntei nessa madrugada, queria saber em qual livro da Bíblia ou capítulo está escrito que apontar ou julgar o próximo traz salvação. Quem julga, eu quero te dizer, se você tem julgado, que o Espírito Santo de Deus me diz nessa tarde, muitas pessoas julgando a vida das pessoas, cuidado, porque você, roda gigante, dá muita volta, e aquilo que você julga hoje e fala do seu irmão e amaldiçoa ele que ele não vai trazer o navio, você passar por essa luta, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E eu quero te dizer que quem aceita as migalhas do diabo não vai participar do banquete que o anjo do Senhor Jesus preparou nessa tarde. Eu gostaria nessa tarde de contar uma breve historinha que eu vi na internet, que eu achei muito interessante, e tem alguém nessa tarde que precisa ouvir também essa historinha. É uma historinha do lenhador e a raposa. Esse lenhador, ele tinha uma criança de poucos meses e todo dia ele precisava sair de manhã, logo ao clarear do dia, para ir pegar lenha, e só retornava à noite todos os dias. E ele tinha uma raposa, e essa raposa era muito amiga, era um animal dócil, e ele deixava, isso lógico que é uma simbologia, eu quero que você se liga no céu, porque Deus quer falar com você. E todos os dias esse lenhador deixava essa raposa do lado ali do berço com aquela criança. E voltava à noite. E as pessoas julgavam como que aquele lenhador podia confiar que aquele animal poderia estar ali junto à sua criança e um dia não poderia degolar a sua própria criança. E aquele lenhador, ele confiava naquela raposa. Todos os dias ele saía de manhã e deixava aquele animal do lado do seu bebê. Certo dia, ele chegou em casa e viu a raposa com a boca toda cheia de sangue, muito sangue em volta da raposa. E ele não pensou 2 vezes. Ele pegou o seu machado que estava na sua mão e lançou sobre a cabeça da raposa e matou a raposa. Mas quando ele entrou para dentro de casa, o seu bebê estava lá, vivo e tranquilo, como sempre o havia deixado. E quando ele olhou para o chão, havia uma cobra morta, a qual a raposa tinha matado para defender a criança. E aquele lenhador, ele pegou aquela raposa de canto labaçuba com o seu machado e enterrou junto. Eu quero dizer para você o que nessa tarde? O que é que o Espírito Santo de Deus me coloca com essa história? Que nós, muitas vezes, temos pessoas, não animais, não a raposa, mas pessoas do nosso lado, que Deus quer que nós trabalhemos com ela, que nós não venhamos julgar a vida delas, que nós venhamos olhar essas pessoas com amor, com perdão, olhar para essas pessoas com doçura do Espírito, e não venhamos olhar para elas como uma fera,
e que em qualquer momento que nós venhamos ver essa pessoa errar, nós não venhamos matar ela espiritualmente. Essa raposa significa nessa tarde pessoas que têm estado do seu lado e que você tem acusado. Eu contemplo dentro de igreja pessoas de canto labassúbia que olha para a vida de alguém que gosta de você, que até ora para você, mas se ela erra um pouquinho, você pensa assim: eu tenho que matar essa pessoa da minha vida, porque ela não serve para estar do meu lado, ela não serve para estar na minha família e na minha casa. Cuidado com o julgamento, porque a palavra de Deus diz que aquele que muito julga, também muito será julgado. E nessa tarde nós iremos meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezarel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que apressadamente ela fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Nessa tarde eu quero te dizer que nós vamos trabalhar a vida de Mefibosete como uma pessoa que passou muitos temporais e que ele foi muito julgado. Como ele iria trazer o navio, a vitória de uma guerra tão grande? Nessa tarde eu queria te colocar dentro da história de Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, rei, filho de Jonatas, príncipe, herdeiro de um palácio. Mefibosete vivia no palácio. Mefibosete tinha 5 anos. Mefibosete, acredito eu, que todas as tardes o seu avô, o seu pai, a sua mãe, a sua avó tinha aquele carinho de abraçar a vida de Mefibosete, aquele carinho de estar com Mefibosete, de olhar para aquela criança tão linda que viria a ser descendência de um reino. Mas de repente, nós sabemos que Saul, ele perseguia a vida de Davi, e Deus já havia tirado o seu espírito da vida de Saul, seu Espírito Santo, mas ele tinha um filho que chamava Jonatas, que tinha uma aliança muito grande com Davi. Eram amigos, a ponto de Jonatas ficar contra o seu pai rei Saul e ficar a favor de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi nunca tocou na orla nem na vida de Saul, porque Davi esperava em Deus. E um certo dia havia uma promessa de Deus que Deus faria juízo sobre a vida de Saul. E Saul saiu para uma guerra contra os filisteus, junto a Jonatas. E a palavra de Deus diz que o rei Saul, mais o seu filho Jonatas, vieram a morrer nessa guerra. E a palavra de Deus diz que os filisteus invadiu ali aonde estava o seu neto Mefibosete. E a palavra de Deus diz que houve muita morte, houve muito ranger de dente. E a babá de Mefibosete, no capítulo 4, do versículo 4 de 2 Samuel, pegou aquela criança correndo e saiu correndo, porque ficaram apavorados, porque vieram até a notícia que havia morrido o rei, o seu filho. E o que essa ama faria com aquela criança tão bonita, que havia uma vida sadia dentro de um palácio? E nesse momento ela trupicou e essa criança caiu e quebrou os pés. Eu quero te dizer que essa criança, ela foi levada dali. Ela foi de Queixanabanaia. Ela saiu dali de Queixanabanaia e ela precisou ir para um lugar distante, a qual se chamava Lodebar, lugar da humilhação, lugar de Queixanabassúbia, do fracasso, lugar da dor. E eu gostaria que você imaginasse nesse momento como uma criança que vivia desde que nasceu num reino a qual o seu avô era rei, o seu pai era príncipe e ele viria a ser um descendente. Ali ele tinha tudo, ele era paparicado, ele tinha melhor alimentação, ele tinha tudo do melhor. Mas ele haveria passar uma história a qual ele lá na frente iria ver a mão de Deus.
Mefibosete passou 25 anos de temporais, porque ele precisou ficar em Lodebar. Ele precisou ficar num lugar onde os seus pés estavam quebrados. Eu não sei qual o motivo a qual a sociedade, Ralabassube, as suas emoções, a sua dequeixa nabanai, o teu coração quebrou os seus pés. Talvez você está passando por um divórcio, talvez você está passando por dívidas, talvez nesse dia você está passando por uma crise na sua mente que o diabo diz que você não vai vencer. Eu acredito que Mefibosete chegou ao momento que ele pensava assim: eu não vou mais orar, porque eu estou um fracassado. Já passaram anos e anos. O meu avô rei faleceu, meu pai faleceu, minha mãe faleceu. Eu vim para essa terra distante, eu estou esquecido e ninguém se lembra mais de mim. Mas um certo dia, no capítulo 9 de 2 Samuel, disse Davi no versículo 1: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou e prostou-se diante com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul e do teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que te olhe como um cão morto, tão como eu? Inclinou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tu que pertencia a Saul, tudo, e toda a tua casa, lhe darei ao filho do teu senhor. A palavra de Deus diz que no tempo certo, Davi pediu que Ziba fosse até Lodebar, que enviasse uma carruagem e que trouxesse Mefibosete para sentar à mesa do rei. Eu quero te dizer que Mefibosete, quando ele quebrou seus pés, no capítulo 4, versículo 4 de 2 Samuel, ali, talvez para a sociedade, para os judeus, para o povo de Jerusalém, havia derrota daquela criança. Ela foi para Lodebar. Para o homem ela foi esquecida, mas por Deus, no momento certo, ela viria, e viria ser restituído tudo sobre a vida de Mefibosete. Mefibosete chegou até o rei Davi, com seus pés quebrados, acredito eu, debilitado, o seu coração contrito, porque ele não havia mais esperança. Os temporais tinham sido muito fortes na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual. De neto de um rei, de descendente, ele foi esquecido de uma terra, Hanai de Súbia, a qual ele pensava que jamais seria lembrado. Mas quando ele chegou na presença do rei, ele sentou à mesa do rei. Ele vestiu as melhores vestes. Acredito eu, Decova Súbia, que ele tomou um banho. Ele lavou os seus cabelos. E a palavra de Deus diz que os nossos cabelos são os nossos pensamentos. E os temporais que as pessoas julgavam que Mefibosete era um fracassado, que ele vinha de uma descendência de fracasso, de maldição, e que ele não teria sucesso, Deus o exaltou. A palavra de Deus diz, no livro de Salmos, capítulo 23, que Hanai Dekova Labanai, quando Deus nos coloca perante a mesa do rei, os nossos inimigos contemplarão
mas não comerão junto de nós, mas verão a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Existem pessoas nessa tarde que Deus está restituindo a sua vida, está restituindo o decanto da Abanaia, assim como fez na vida de Mefibosete. Os meus minutos estão encerrando, mas eu gostaria que você meditasse depois no livro de 2 Samuel. É um livro muito bonito. E Mefibosete, ele não sorria. Mefibosete sentia dor de tanta perda, nem somente a perda financeira, mas a perda familiar, a perda espiritual. Ele tinha a dificuldade de reconhecer Deus na vida dele devido a tanto problema. Mas os problemas, era cenário de vitória no momento certo na vida de Mefibosete. E se o mundo está interessado em saber se você, nos temporais que você encontrou, se você vai trazer um navio, eu quero te dizer, o navio se chama Jesus Cristo. E você está dentro deste navio nessa tarde. E nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Deus, nesse momento, Pai, eu clamo a cobertura de canto labassúbia do Espírito Santo de Deus. Que a marca do teu sangue venha estar sobre a vida de cada ouvinte. Deus, restitui, porque o Senhor disse que o programa dessa tarde é programa de restituição na vida de muitas pessoas. Pai, como as pessoas julgam a vida do próximo. Jesus, mas que o Senhor venha ter misericórdia dos caluniadores. Assim de queixa na bassúbia, como Jesus pediu quando foi crucificado na cruz do Calvário. Que o Senhor não olhe, Pai, de labassúbia, mas que o Senhor salve a vida daqueles que nos maldizem através do nosso testemunho de vida. Que nós venhamos ser espelho vivo da presença do Senhor. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar mais, nos ensina, Deus, a olhar de cova súbia para as pessoas que estão nas drogas, nos vícios, para as pessoas que estão desviadas das igrejas. Que nós venhamos olhar com um olhar de amor, que nós venhamos, assim como o rei Davi, buscar pessoas como Mefibosete, que estão em Lodebar sem esperança, mas que venham ter esperança a partir do momento que sentar à mesa junto conosco, através da tua palavra, através da tua presença. E que o Senhor venha restituir nessa tarde, Pai, a área emocional de muitos ouvintes. Que o Senhor venha entrar de queixa na bassúbia, nos lares. Que o Senhor venha restituir, Pai, vida ministerial, vida familiar, vida espiritual. Hanai de canto labanaia. Entra nas igrejas, ajuda os pastores independente de denominação, e que as ovelhas venham voltar para os teus apriscos. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero te dizer nessa tarde, Deus está restituindo a sua vida. Eu gostaria que você, neste defaço de canto labanaia, colocasse o teu altar na presença de Deus, e que você soubesse que Deus está abrindo o mar para você nessa tarde. E se o mundo não está interessado nos temporais que você encontrou, ele quer saber se você vai trazer o navio. Não mostra nada para o homem, deixa Deus mostrar. Mas para isso você precisa ser dependente de Deus. Você precisa dobrar os seus joelhos e buscar conexão com Deus e perdoar aqueles que te perseguem, assim como Davi perdoou Saul. Eu quero deixar meu abraço, uma semana de vitórias para vocês. Orem pela irmã Silvia, e se assim Deus permitir, estaremos aqui na próxima segunda-feira, debaixo da misericórdia e graça de Deus, com mais um programa Momento com Deus. Graça e paz, boa semana para vocês. Israel clamando, o que será de nós, Moisés? Moisés estendeu seu cajado e algo aconteceu. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Senhor, Senhor. O mar se abriu, Israel passou. É Deus, Senhor, Senhor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. Jeová Shalom, Jeová Rapá. Jeová é o Deus provedor. E do outro lado, Miriam cantou. Só o Senhor é Deus. E do outro lado, Miriam cantou. Só Deus é o Senhor. Se fechou
passou, Faraó morreu. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus.